Oi pessoal, vamos falar um pouco sobre função polinomial do segundo grau, tá? Eu passei um conteúdo para vocês e aí a gente vai comentar. Já que a professora de matemática também trabalha a função do segundo grau, então vamos dar aqui mais ou menos o que é uma função do segundo grau e o que é que envolve, né, nessas expressões, tá? Então olha só, geralmente a gente pode encontrar a aplicação tanto das funções do primeiro grau como do segundo grau no nosso dia a dia, que um engenheiro, né, como nós temos no conteúdo, projeto de casa, prédio, usina, etc. A primeira coisa que eles fazem é desenhar, né, desenhar plantas nas quais reproduzem que essas construções vão, né, vão ser na realidade. Então, ou seja, um modelo, né, que eles vão fazer, certo? E aí eles precisam projetar essas medidas, né, as medidas, o tamanho, né, comprimento, larga, altura, né? Então tudo isso está envolvendo incógnitas, né, variáveis, certo? Ou seja, o cartógrafo é a mesma coisa, né? Quando traça mapas geográficos, também vai precisar de medidas. Então, seja, essas medidas que nós chamamos de, geralmente em matemática a gente com proporcionalidade e escalas, certo? Então, essas são as questões de, né, nos projetos, né, dos engenheiros, de cartógrafo e desenhista e tudo mais, né? Eles vão utilizar-se das variáveis, né? Então nós temos aí as variáveis, variável x, variável y, né? Então saber as medidas direitinho, né? Comprimento, largura, altura. Então tudo isso é importante para esses profissionais. Vamos supor, os diretores de um centro esportivo desejam cercar com lela de alambrado o espaço em volta de uma quadra de basquete retangular. Tendo recebido 200, desejam saber quais devem ser as dimensões, né, do terreno com a tela, né, para que a área seja a maior possível, certo? Então, vamos supor, aqui, olha só, eu tenho aqui, vamos supor aqui, ó, aqui nós temos a ilustração aqui mais ou menos da quadra, certo? Retangular. Então, o que ele quer? Ele quer fazer uma, certo, de alambrado aqui nessa área como proteção, certo? Como proteção. Então tá aí. Aqui nós temos, certo? Aqui é a quadra, certo? Retangular. E ao redor dessa quadra, né, nós queremos aí, ou seja, o diretor quer cercar para proteger, né, com uma tela, né, de alambrado aí. Então, ou seja, o que ele vê? Aqui nós temos um retângulo, né, A, B, C, D, retângulo
é uma figura geométrica de 4, né, com dois lados paralelos iguais, certo? Comprimento e largura, tá? Então, aqui nós temos, né, uma medida representada por x. Aqui nós temos outra medida representada por x. E aí, o que ele fala? Ele fala que ele quer essa tela aqui, né? O recebeu é de 200 metros. Certo? Então, ou seja, se é de 200 metros, então aqui nós vamos ter 100, né? Menos aqui a largura, aqui menos também x, né? A largura aí, certo? Então aqui nós temos um modelo matemático mais ou menos como vai ficar o cercado dessa quadra, certo? Dessa medida aí, né? Então nós estamos falando aqui de perímetro. Perímetro, certo? Perímetro. Perímetro, o que é perímetro? É a soma dos lados, né? Perímetro é a soma dos lados, tá? Então aí nós temos aí, representando aí, certo? Através, né, f de x, que é o que nós queremos saber aqui, né? Qual a relação de x, né? Que vai representar aqui nesse esquema aí, certo? Então aí nós temos o que? Certo? Que é a medida lá, nós temos 100, né, de um lado, é o comprimento, 100 menos x, certo? Vezes x, tá? Então aí nós vamos ter aqui, ó. Porque, olha só, vezes x, certo? Porque aqui nós temos, são dois lados, né? Tem a medida, então vou multiplicar por x, aí nós vamos ter o que? 100 vezes x vai dar 100 x, certo? Menos, ó, x vezes x, nós vamos ter x, ó, né? Aqui, ó, certo? Então, nós temos aí, representando, colocando aí de acordo com a lei da função, né? F de x, certo? É igual, olha só, nós vamos passar. Vamos colocar na ordem, né? Na ordem A, B e C. Qual é o A? É o quadrado, então ele é negativo, ó. Menos x ao quadrado, certo? Menos x ao quadrado é mais 100x. Nós temos aí a função, certo? Propriamente dita, a função propriamente dita, certo? Que vai nos trazer aí qual é a medida do comprimento e da largura, certo, gente? Então aqui, então olha só, nós temos aqui o que nós chamamos de função do segundo grau, que é uma função quadrática, certo? Ó, função, vou puxar aqui um pouquinho para cima. Função quadrática, certo? Aqui nós vamos encontrar as duas medidas, tanto a medida da largura, certo? Como a medida do comprimento. Entendeu? Então vamos lá, olha só. No caso aí, né, o diretor ele quer cercar uma quadra, né, e aí ele recebeu 200 metros
para fazer esse cercado aí, certo? Então, ou seja, a quadra aí nós temos aí ela, né, graficamente aí o desenho de um retângulo, onde nós temos aí, colocamos aí letra A, B, C e D, aí os quatro vértices, né, os quatro cantinhos aí da figura. E nós temos que cercar essa quadra, não sabemos, né, qual é a medida, nós sabemos que a cercar nós vamos cercar esses lados, né? Então isso significa que nós temos que ver aí o perímetro, que é a soma dos lados. Então eu tenho 200 metros para, certo? Então tem que ter tanto de largura e tanto de comprimento, certo? Então saber, né, qual é as medidas que vai lá aí. Então nós montamos aí uma linha, né? No caso aí a gente chama de função de x. Nós sabemos que são 200 metros, então nós temos 100 de um lado, menos, que aí nós temos aqui que descontar a largura, então é 100 menos o comprimento, 100 menos. Nós temos mais 100 do outro lado, que também, né, tem que descontar aqui o a menos x. Então lá nós temos, ó, 100 menos x, 100 menos x. Nós temos aqui na largura x e x, certo? Então ficaria assim, olha só. A função de x, né? Então nós temos 100 menos x vezes x, né? Nós temos a área, né? Aqui nós vamos calcular a área, certo? Aqui nós estamos calculando a área. O que é a área? A área, gente, é comprimento vezes largura, certo? Ó, vou colocar aqui, ó, comprimento vezes largura. Comprimento vezes largura, certo? Então fica assim, ó, 100 menos x, comprimento, vezes x, largura. Então ficou 100 vezes x dá 100x, menos, né? Aqui, ó, menos, então x vezes x dá x ao quadrado. Colocando ela na ordem, né? Porque você sabe que a função quadrática tem, né, o a, certo? B, certo? E c. Nesse caso aqui, dessa função aqui, ó, o a é menos 1, certo? O b, né, é 100, né, mais 100, vamos colocar aqui, mais 100. E o c não tem, certo? É zero. C, zero, certo? Então, deu para entender aí? Então, essa é a nossa primeira aula sobre função quadrática, certo? Mais adiante a gente continua falando mais sobre função quadrática, certo?